Não tem como você ouvir a voz de Deus se você não crê que Deus fala. Não tem como você ouvir a voz de Deus se você não crê nesse livro aqui. Não tem como você ouvir a voz de Deus se você não crê que Ele está disposto a falar com você. Não, Gabriel, Deus só fala com o pastor, Deus só fala com a missionária, Deus só fala com aquela irmã da oração, com aquele irmão da oração. Não, Deus está disposto a falar com você. E Deus quer falar com você e você precisa se mover para isso acontecer. Como assim, Gabriel? Você precisa se mover para isso acontecer. Se você não disser, cara, eu quero ouvir a voz de Deus, eu creio que Deus vai falar comigo, eu creio que Deus fala ainda hoje, e eu vou parar e eu vou me esforçar para ouvir a voz de Deus. Pedro vai falar, nós temos crido, Senhor, nós estamos crendo que o Senhor, que está falando tudo isso, todas as palavras que é difícil ouvir, muitas vezes está dando pancada em nós cremos que você é Deus. Aquela mulher cirofenícia, quando chega diante de Jesus, quando ela dá aquelas respostas para Jesus, fala assim, grande é a sua fé. Sabe, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível que nós nos acheguemos a Deus sem fé. Se você quer ouvir a voz de Deus, antes de mais nada, você precisa falar assim, cara, Ele fala. Ele está querendo falar comigo, Ele está falando aqui nessa palavra, eu preciso parar e ouvir a voz dEle, Ele fala. Muitas vezes nós não vemos a voz de Deus porque nós não cremos que Ele está falando. Ou que Ele pode falar conosco, ou que Ele quer falar conosco. Sabe, é muito bom quando a gente para ouvir a voz de Deus e a gente escuta Ele falando. Quem que já tem uma experiência de ouvir a voz de Deus? Nem que seja você vir na igreja e falar assim, cara, esse pastor está falando comigo, parece que ele está falando só comigo. Sabe, é Deus falando para você, estou disposto a parar um culto todo, a parar de falar nada com nada para todo mundo, para falar só com você. Meu pai, ele fala que uma vez ele foi ministrar numa igreja e tinha um casal que estava tentando marcar com ele há meses para um aconselhamento sobre alguns problemas que eles estavam passando e nunca dava certo. Meu pai não conseguia marcar com eles. Meu pai esquecia, às vezes meu pai era meio esquecido, ainda é um pouco. Não ia. E chegou um momento que meu pai foi ministrar nessa igreja. E ele diz que quando ele termina o sermão, ele chega embaixo, ele vai falar com esse casal e fala assim, nossa, a gente precisa marcar. Ele fala assim, pastor, não precisa mais. O Senhor pregou aquilo que a gente precisava.